Olá, amiguinhos, tudo bem? Bom, vamos então para a nossa próxima aula de filosofia, também trabalhando os aspectos do conhecimento, também trabalhando a evolução desse conhecimento agora, ok? Bom, nós vamos falar basicamente da temporalidade do conhecimento, como o conhecimento foi evoluindo ao longo da história. Depois nós vamos falar sobre o conhecimento do senso comum e o conhecimento empírico e por fim nós vamos fechar com o conhecimento filosófico, ok? Pois bem, a evolução do conhecimento ela foi se dando a partir dos pré-socráticos. Os pré-socráticos foram desenvolvendo uma filosofia pautada na cosmologia, no estudo do cosmos. Então, os filósofos pré-socráticos cosmológicos, eles trabalhavam essa ideia dos astros e também tinham uma visão voltada para a atuação dos deuses, aonde ainda se acreditava nessa ideia dos deuses exercendo uma função, tendo um papel sobre os homens na Terra. Esse período a gente vai conhecer como um período cosmológico ou pré-socrático, ok? O segundo momento seria o homem medieval. Quem era esse homem medieval? Era o homem que tinha toda a sua verdade pautada única e exclusivamente numa verdade teológica, ou seja, a partir de estudos, de conhecimento sobre os deuses, sobre Deus especificamente. Que Deus era esse? O Deus da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa orientação teocêntrica de cunho religioso, bíblico, né? A narrativa ela é toda bíblica nesse período da Idade Média. E esse homem medieval, ele vai ter toda a sua história, toda a sua compreensão sobre a realidade pautada nessa narrativa bíblica, ok? E mais um pouco para frente, falando agora desse homem contemporâneo, né? O homem contemporâneo, diferente do homem da medieval e do homem pré-socrático, ele vai trabalhar tendo como orientação a verdade científica. Tá? Ele vai ter a sua narrativa pautada em avanços tecnológicos, no desenvolvimento da ciência, na pesquisa acadêmica. Tá? Ele vai trabalhar todo o seu conhecimento pautado numa produção científica com comprovações empíricas. O que seriam essas comprovações empíricas? Seriam as comprovações com base numa experimentação. Empírico, experimentar, comprovar, ok? E por fim, nós temos esse que foi, na verdade, um primeiro conhecimento, que foi o conhecimento mitológico. Olha só, nós começamos com os pré-socráticos, medieval, contemporâneo, e agora nós vamos voltar para o final com o pensamento mitológico. Por quê? Porque esse pensamento ainda exerce influência sobre nós, né? Nas nossas superstições, no nosso uso de ervas medicinais, no nosso conhecimento tradicional. Então, o saber mitológico ele não ficou no passado. Ele ainda está presente e exerce forte influência sobre nós. Quando nós acreditamos em Matinta Pereira, quando nós acreditamos em Boto, Saci, Curupira, né? As lendas amazônicas elas representam essa forte influência mitológica na nossa vida. E a mitologia ela tem como principais características a narrativa, a contação de história, o não compromisso com a realidade, um pensamento fantasioso, ok? E por fim, o conhecimento do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquele conhecimento corriqueiro do dia a dia, do cotidiano, que não tem uma base científica, mas que também influencia na nossa vida, na nossa postura, na forma de ver a sociedade. Tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com essa pequena aula e vamos seguir firme, vamos seguir forte em nossos estudos. Um beijo no coração de todos, fiquem bem.